Então, gente, voltamos. Seguinte, na primeira aula a gente estava falando das características, né? Das habilidades e competências dos profissionais do futuro, que é o tema da redação dessa semana de vocês, tá? Ok, então eu já apresentei algumas habilidades, então a gente vai dar seguimento a essas habilidades, tá bom? Beleza. Então agora nós vamos falar sobre julgamento e tomada de decisões. O que isso quer dizer, Liliane, pelo amor de Deus? Ô, gente, durante muito tempo, né, muitos profissionais tomavam decisão com base no instinto. Vai no instinto, não, isso vai dar certo. Não é isso mesmo, né? Ou, eu tô sentindo, gente, isso é ótimo, né? Eu tô sentindo isso, então nós vamos fazer desse jeito. Olha, eu andei pensando aqui, pode ser que isso aqui funcione. Isso não vai existir no futuro. Não vai. Uma das habilidades é justamente o julgamento, tá? E as tomadas, para as tomadas de decisões. Liliane, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que os profissionais do futuro, vocês, tá? Vão ter que analisar números. Número vai contar demais. Vão ter que analisar insights, vão ter que ter insights. Liliane, o que são esses insights? Ideias a partir das informações que estão disponíveis. Fato, tá? Vão ter que aprender a analisar o Big Data. Quer dizer, essas decisões, elas não podem e não cabem mais, né? O fato de serem aleatórias, de serem baseadas em sentir, achar, pode ser que, não. Elas devem ser muito estudadas, muito estudado. Todo o recurso que está ali, de porcentagem, de número, né? Toda a porcentagem, digamos assim, não só a porcentagem, digamos assim, mas as informações que estão ali, quantas pessoas estão interessadas nisso ou naquilo outro, que seja por via de pesquisas, né? Isso tudo vai ser material obrigatório de estudo para que os profissionais do futuro tomem as decisões em relação à empresa que trabalham ou que regem. É fato, tá? Bom, uma outra coisa que durante muito tempo foi tão negligenciada, né, gente? Que é a chamada inteligência emocional. O profissional do futuro precisará ter inteligência emocional. Isso é tão fato, gente, tão fato e tão necessário, que hoje, por exemplo, né, as escolas já estão inserindo a matéria de inteligência emocional para o fundamental. Para o fundamental. É isso, ok? Tem gente que fala, Leandro, mas o que seria exatamente essa questão da inteligência emocional e como isso pode afetar a minha carreira? Tudo bem, vamos lá. A inteligência emocional, gente, consiste em identificarmos os nossos sentimentos. A gente precisa identificar, ok? E aí a gente consegue gerenciar esses sentimentos. Gerenciando esses sentimentos, tá? Nós vamos, digamos assim, ter uma postura adequada. Me explica melhor isso. Explicarei, vocês vão entender. Vamos imaginar, por exemplo, que... vamos lembrar. Por exemplo, num dia de aula presencial. Aí sabe aquele dia que pra você não foi o dia? Você fala, não, gente, não é possível, eu queria bater um reset no dia de hoje, não tem lógica. E aí, as coisas que vão acontecendo vão te deixando muito irritado, vão te deixando muito triste, irritado, triste, angustiado, e você começa a sentir esse turbilhão de sentimentos que você não consegue identificar, consequentemente você não consegue gerenciar esses sentimentos, é fato. E aí, o que acontece? Quando você chega em casa, você desconta em todo mundo. As pessoas estão normais com você, te tratando normalmente, com educação. Mas você está irritadíssimo e você não consegue identificar isso. Então você sai dando patada geral, a reviria. O que é isso? Falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional. É fato? Ou, vamos pensar num trabalho.
A pessoa, tá, ela tem uma profissão, seja ela qual for, eu vou usar a minha, pode ser mais fácil, vamos usar, a pessoa é professor, tá? E aí vamos supor que ela tá com problema em casa. Ela tá com problema em casa, o pau tá quebrando, aquela coisa toda que é normal a todo ser humano. Só que essa pessoa, né, esse professor, por exemplo, ele não consegue gerenciar aquilo ali. Ele não tem essa inteligência emocional, então ele não consegue identificar, ele não consegue gerenciar. Ele chega dentro de sala de aula irritadíssimo, bravo, e aí ele vai e despeja aquilo tudo em cima de vocês. Ô, gente, qual a reação sua? Vocês vão ficar estupefatos, vocês não vão saber o que fazer, como agir. Você fala, gente, o que está acontecendo? Gente, o que nós fizemos? Né? E não obstante, muitos podem virar e falar assim, nossa senhora, começa a tomar um ranço da pessoa. E ranço, você sabe que é uma coisa que quando instala, acabou, né? Começa a tomar um ranço, faz a pessoa doida, não sei o que. Beleza. Porque não sabe gerenciar. Ok? E eu dei o exemplo da minha profissão, mas isso vai ser em qualquer lugar. Gente, Liliana, eu quero fazer medicina. Ok, meu amor, ok. Mas eu vou te falar uma coisa. O paciente é seu cliente. Se você chegar lá e arregaçar com ele, despejar toda uma frustração emocional, você pode estar certo. Como 2 e 2 são 4. Você pode ser o melhor médico, ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro. Claro que vai. Porque ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Você não é obrigado, ninguém é obrigado. É fato, tá? Então, identificar e gerenciar esses sentimentos é fundamental. Ô, gente, mas eu faço uma ressalva aqui para vocês que é o seguinte. Em momento nenhum, essa questão de inteligência emocional quer dizer não sentir. Não é isso, tá? Não é para que você não sinta tristeza, não é para que você não sinta raiva, não é para que você não sinta alegria, não é isso. Faz parte do ser humano sentir, faz parte. O grande lance é gerenciar esse sentimento, gerenciar, ok? Então é por isso que as escolas já estão começando a ensinar isso desde o início, desde o fundamental, tá? Desde o fundamental. Bom, tá bom. Qual a próxima habilidade? Coordenação com os outros. Gente, é uma habilidade que ela vai ser extremamente importante, muito importante, tá? Por quê? Porque ela envolve, né, saber se comunicar. Gente, é o que as pessoas antigamente chamavam de coeficiente emocional. Comunicação vai ser fundamental. Nós já conversamos em outros momentos que os trabalhos rotineiros vão ser desempenhados por máquinas, né? Então, no futuro, não adianta nada você ser muito bom em alguma coisa, perfeitamente bom em alguma coisa, mas não saber se comunicar. Você vai precisar disso. Liliane, por quê? Porque vocês vão lidar com pessoas diferentes de você. Pessoas que pensam completamente diferente de vocês, pessoas que têm a forma de se expressar diferente de vocês, é fato, tá? E vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que, tá? Então, aprender a comunicar é aprender a gerenciar outras pessoas. Eu acredito que vendo filmes, por exemplo, eu vou falar filmes, tá? Que vendo filmes, por exemplo, filmes mais antigos, históricos, né? Em que às vezes a gente tem um personagem e esse personagem, por exemplo, ele é chefe de um outro personagem, né? Ou ele é hierarquicamente, né, superior a outro personagem, em termos sociais, digamos assim. E às vezes a gente vê esse personagem aí, né, que é hierarquicamente superior, tratando muito mal um funcionário, ou tratando muito mal um súdito, que seja. A gente fica pra morrer, né? Mesmo correndo o risco de ter um anacronismo aí, né? O que seria esse anacronismo? Ou seja, a gente está enxergando o passado com os olhos do presente.
É fato. Mas a gente fica pra morrer. Por quê? Porque a gente não admite isso. A gente não admite. Independente dos cargos, da hierarquia em questão, esse processo de comunicação, de respeitar as diferenças, vamos pôr dessa forma, de saber lidar e comunicar com o outro, é um pré-requisito. Já é, hoje em dia, muito embora hoje em dia, infelizmente, temos pessoas à moda antiga, mas no futuro isso não vai ser tolerado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, coordenação, né, com os outros é uma das habilidades das profissões do futuro. Bom, outra habilidade, gestão de pessoas, certo? Seguinte, gente, eu desconheço uma pessoa, mas também não conheço o mundo todo, né? Mas enfim, eu desconheço uma pessoa em que todos os dias tudo é muito lindo, que tá tudo muito bem, né? Em que a pessoa tá sempre feliz, leve, que a pessoa tá sempre de bom humor, que a pessoa já chega no serviço bom dia, todos os dias, que a pessoa não tem uma queixa de nada. Não, isso não existe, tá? Na condição de ser humano, vão ter dias que não vão ser tão legais assim. Vão ter dias que as pessoas vão te pisar no calo e tu vai ficar, né? Vão ter dias que as pessoas vão te magoar. Vão ter dias que, por exemplo, você tem uma expectativa tão grande, aquela expectativa vai ser frustrada. Você vai ficar desmotivado. E você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Beleza, ok? Aí vai entrar a questão dos gestores. Os gestores. Esses gestores, gente, eles vão ter que ser capazes de entender isso. De entender que às vezes você não está num dia bom. E que naquele dia que você não está bem, não está legal, aquilo não é o seu currículo inteiro profissional. E ele vai ter que ser capaz de te motivar. De te motivar. Capaz de fazer com que aquela equipe, né, produza o máximo possível, baseado em motivação e não em ameaças. E não ameaças. Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Por exemplo, das reuniões que a gente tem no Ômega, tá? Quando começa-se essas reuniões no Ômega, né, que são aquelas reuniões que tem que pontuar as coisas do trimestre ou feedback de vocês, alguma coisa assim, né, esse tipo de reunião, uma das coisas que sempre a Gisele, o João, tá, a Kátia também, né, eles sempre começam da seguinte forma: olha, essa reunião é sobre isso, 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 mas a gente fez uma pesquisa, a gente fez não sei o que, e nós gostaríamos muito de agradecer a vocês. A gente sabe que tá difícil para todo mundo e que vocês estão se desdobrando. Então eles já começam mexendo nessa parte de gerir, né? De gerir os profissionais, os professores, e gerir positivamente. Como? Motivando, né? E mostrando, deixando claro que essas aulas online, elas mexeram com toda a nossa estrutura, que eles compreendem, que vocês compreendem também, e vocês também fazem isso, né? Por exemplo, no Dia dos Professores, gente, que bonitinha a mensagem que vocês mandaram. Vocês não têm noção como aquilo é importante. Por quê? Porque você está motivando. Você está motivando. Né? Muitos de vocês pontuaram: eu sei que está sendo difícil para todo mundo, eu sei que a gente queria estar numa aula presencial, a gente queria o contato físico, mas a gente respeita. Isso é motivar. Isso é motivar. E motivar não quer dizer que não haja falhas, né? Então isso, gente, já está acontecendo. E no futuro, um gestor que não souber fazer isso, ele vai perder bons profissionais. Ele vai perder bons profissionais. Sim. Por quê? Porque a geração de vocês não é a geração dos avós de vocês, em que entrava para trabalhar numa empresa e passava a vida toda até aposentar ali. Vocês não. Vocês vão buscar produtividade, mas vocês vão buscar qualidade de vida também. Então vocês não vão admitir diferente disso. Vocês não vão admitir que a empresa não te trate como um ser humano. Então
Isso é uma das habilidades essenciais no futuro, certo? Qual outra habilidade? Criatividade. Já tem, né, gente? Já tem bastante. Mas, mesmo com o processo de robótica avançado, a capacidade de criar, né, produtos, seja ele qual for, inventar, reinventar, né? Vamos colocar assim, é uma habilidade muito desejável em qualquer área que você vá. Qualquer área, gente. Qualquer. Desenvolver técnicas para agilizar, né? Porque a gente gosta de coisas mais ágeis, né? Para poder simplificar, né, a vida das pessoas. Partindo do pressuposto que a gente já tem uma vontade, um desejo enorme de que o dia tenha 48 horas, né, gente? A gente tem tanta coisa para fazer que a gente queria muito. Então, usar a criatividade para poder agilizar processos, seja ele diário, sejam eles profissionais, vai ser um pré-requisito da empresa. Com certeza, né? Ou do profissional. É fato, tá? Ok? Bom, e uma das coisas também que o profissional do futuro vai ter que ter pensamento crítico. Amor, não adianta, tipo assim, pensar que o profissional vai ter que, é isso que você vai fazer? Repete isso, não pensa de jeito nenhum. Ele vai ter que usar a lógica, tá? Ele vai ter que começar a questionar determinados problemas que vão surgir ali para buscar a solução, para superar o obstáculo. É fato, tá? Eles vão ter que ser capazes de analisar quais os prós e contras e como aquilo vai ser recebido. Então ele tem que ter o pensamento crítico. E as escolas já começam a criar essa transformação. Fazer com que, tá, os alunos tenham essa identidade crítica, esse pensamento crítico aí. Por exemplo, em produções de redação, os temas são os mais diversos possíveis. Por mais que a gente fale em habilidades e competências, né, uma das coisas que as redações te estimulam, as dissertações argumentativas, né, elas estimulam é que você desenvolva esse pensamento crítico, né, que você assuma uma posição, porque isso vai ser cobrado no futuro, é fato, na sua profissão. Bom, e o último, eu juro que é o último, resolução de problemas complexos. Seguinte, isso envolve elasticidade mental. Gente, vão aparecer problemas que nunca existiram antes. Um exemplo claro, tá? Para vocês. Eu vou dar um exemplo do Cleiton, né? Pessoa maravilhosa, o Cleiton. E domina pra caramba a tecnologia e tem que dominar mesmo. Ele escolheu isso pra vida dele. No início, quando ele criou, onde a gente posta pra vocês, né? Os vídeos, o que vai ser a aula, esse tipo de coisa, beleza. E o que o Cleiton fez, né? Ele foi sentindo a necessidade. De repente um comenta, olha, tem como colocar sistema de cor? Ou vamos colocar sistema de cor. Amarelo pra live, vermelho pra videoaula, beleza. De repente ele vira e fala, olha, vamos fazer o seguinte, agora você consegue visualizar o mês todo. Então o que ele foi fazendo? Ele foi criando essa elasticidade mental para tornar essa ferramenta, né, melhor pra gente que usa, consequentemente melhor para vocês também. Eu tô dando um exemplo bem próximo de vocês, né? E é claro que se surgir uma outra necessidade, ele vai usar a elasticidade mental dele, né? Dentro do que ele trabalha, dentro do que ele se propõe, para poder melhorar mais ainda a ferramenta. É isso. Então, as pessoas vão ter que ser capazes de resolver problemas mais complexos. E ter essa elasticidade, né? Mas é fato, né, que isso tudo ouvindo e analisando. É fato. Então tá bom, senhoras e senhores, finalizamos por aqui. Eu aguardo o texto de vocês. Vocês vão ter uma semana para poder postar no Class esse texto, tudo bem? Então vai abrir amanhã e vai fechar segunda-feira que vem, tá? No mais, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, tá?
muita paz para vocês. A gente se vê na próxima videoaula. Tchau, gente!